Notícia urgente. Lei Magnitsky poderá ser aplicada contra a Suprema Corte Brasileira hoje e também contra o governo brasileiro, e Donald Trump já afirmou que as tarifas impostas contra o Brasil ocorrerá próximo dia 1º e que poderá aumentar-se caso houver prorrogação de Lula, e o que essa lei poderá fazer para destruir financeiramente seus alvos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou o tom contra o governo brasileiro, liderado por Lula, e deixou claro, nos últimos dias, que não há mais qualquer disposição para manter relações diplomáticas com o atual governo brasileiro. A declaração mais contundente envolve a ameaça direta de expulsar a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti Ribeiro, e romper oficialmente as relações diplomáticas com o governo Lula, sem, no entanto, romper com o Estado brasileiro. Segundo fontes ligadas ao Departamento de Estado, Trump diferencia claramente o povo brasileiro de seu atual governo, deixando claro que o Brasil segue como parceiro estratégico em diversas frentes, mas que Lula e seus aliados são considerados um entrave para relações bilaterais saudáveis. A embaixadora brasileira em Washington poderá ter sua credencial diplomática cassada nas próximas semanas, em um movimento que, segundo analistas, simbolizaria o congelamento das relações institucionais entre os dois países. No campo econômico, Trump reforçou sua posição intransigente quanto às tarifas comerciais, que já atingem 50% sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. E foi além. A tarifa poderá subir para 100% a partir de 1º de agosto, sem prorrogações ou flexibilizações, afetando setores estratégicos como o agronegócio, siderurgia, têxtil, tecnologia e alimentos industrializados. Enquanto China, Índia e União Europeia já concluíram acordos de isenção tarifária com a Rússia, buscando preservar seus mercados e cadeias logísticas, o governo Lula sequer foi recebido para uma rodada de negociação em Washington. Fontes ligadas à Casa Branca revelaram que não há interesse algum em negociar com o atual governo brasileiro, pois há insatisfação generalizada com a postura adotada por Lula em fóruns internacionais e no discurso interno do Brasil. Ao longo de 2023 e até recentemente, Lula proferiu críticas recorrentes contra Donald Trump, chamando o líder norte-americano de imperialista, autoritário e, em algumas ocasiões, chegando a compará-lo com regimes nazistas. Em eventos públicos e entrevistas, Lula acusou Trump de querer se tornar o xerife do mundo, afirmando que os Estados Unidos tentam impor sua vontade ao planeta. Em resposta, a Casa Branca afirmou que Trump não é um xerife global, mas sim um líder legítimo de uma potência democrática que respeita a soberania dos povos e a liberdade econômica. Diante dessa tensão crescente, os Estados Unidos articulam o uso da Lei Magnitsky para atingir diretamente membros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, incluindo Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. A legislação norte-americana autoriza a aplicação de sanções contra estrangeiros envolvidos em corrupção, violações de direitos humanos, repressão política e ataques à democracia. No caso brasileiro, os Estados Unidos avaliam que há fortes evidências de que ministros do Supremo Tribunal Federal vêm promovendo perseguições políticas, censura e decisões que violam garantias fundamentais previstas na Constituição brasileira, além de restringir o debate público, suprimir opositores e ignorar tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Caso aplicada, a Lei Magnitsky irá congelar bens e contas bancárias dos alvos no território americano, impedir qualquer movimentação financeira em dólares e proibir a entrada dessas autoridades nos Estados Unidos, incluindo familiares diretos e empresas ligadas. Para o ministro Alexandre de Moraes, as sanções podem ser aplicadas ainda esta semana, segundo fontes do governo norte-americano. Além disso, bancos brasileiros e estrangeiros que mantiverem qualquer tipo de operação com os sancionados também poderão ser punidos, inclusive com a perda do acesso ao sistema financeiro norte-americano, o que inviabilizaria grande parte das transações internacionais realizadas em dólar. Esse endurecimento da política externa norte-americana em relação ao governo Lula não se limita ao executivo. Trump também deixou claro que pretende enfraquecer juridicamente o núcleo do atual regime,
mirando não só ministros do STF, mas também empresários e políticos aliados ao Palácio do Planalto, que, segundo o Departamento de Estado, apoiam censura, repressão e desinformação institucionalizada. Diante disso, as Forças Armadas brasileiras, que vinham mantendo silêncio institucional, se posicionaram discretamente a favor do alinhamento com os Estados Unidos, suspendendo qualquer tipo de interlocução direta com o governo Lula. Generais da ativa e da reserva reafirmaram seu compromisso com os valores democráticos do Ocidente, aproximando-se de estruturas militares dos Estados Unidos e da OTAN, num claro gesto de distanciamento em relação à atual administração federal. Essa aproximação das Forças Armadas brasileiras com Washington é vista como um movimento de reafirmação dos compromissos históricos da instituição com a democracia liberal e com os tratados internacionais de defesa. A caserna deixa claro que não compactua com abusos do judiciário ou do executivo e que o Brasil permanecerá do lado do bloco ocidental, mesmo em momentos de instabilidade institucional. O uso da Lei Magnitsky, portanto, tem um propósito claro: desestabilizar e isolar o núcleo político-judicial que, segundo Trump, promove autoritarismo e repressão dentro do Brasil. A legislação já foi aplicada contra autoridades da Rússia, China, Venezuela, Nicarágua, Irã e Síria. Agora, poderá atingir diretamente o coração do poder brasileiro. Os alvos devem ser incluídos na lista de cidadãos especialmente designados e pessoas bloqueadas, gerida pela Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. Para sair dessa lista, os punidos precisam comprovar inocência, responder judicialmente pelos abusos ou demonstrar mudança radical de conduta. Caso contrário, as sanções seguem ativas por tempo indeterminado. A insatisfação internacional com o governo Lula não vem apenas dos Estados Unidos. A própria Organização dos Estados Americanos e parte da imprensa brasileira passaram a criticar abertamente os rumos do governo atual, especialmente em temas como liberdade de expressão, repressão política, censura institucional, uso do sistema judiciário como ferramenta de controle político. Donald Trump é atualmente o presidente dos Estados Unidos. Lula é o atual presidente do Brasil. No entanto, Trump não considera Lula um líder confiável para diálogo diplomático e vê o atual governo como autoritário, desonesto e violador de direitos humanos. A Lei Magnitsky será instrumento central na ofensiva política, diplomática e econômica contra o núcleo do regime que, segundo Trump, se tornou hostil aos interesses democráticos do Ocidente. Com sanções sendo planejadas contra ministros do Supremo Tribunal Federal, tarifas recordes sobre produtos brasileiros e o congelamento das relações diplomáticas, Trump deixa claro que não reconhece mais o governo Lula como parceiro estratégico dos Estados Unidos.